Momento do Discipulado. Nós somos avaliados de acordo com a nossa liderança. E isso precisa ser passado logo para os crentes novos. É necessário fazer parte do corpo. Só está no corpo o membro que está ligado, compromissado com o corpo. Para isso precisa ter um líder, uma pessoa a quem ele se reporte, dê relatório, de quem receba orientação de Deus ou alguma disciplina. Não existem crentes avulsos no corpo de Cristo. Um corpo, e a Bíblia faz comparação com o corpo humano, um corpo humano tem muitos membros e o corpo de Cristo tem muitos membros. Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala disto. E a responsabilidade de cada membro precisa entender o seu chamado e exercer alguma função. Não existem membros sem função no corpo, assistente de reunião, coisa assim, não existe. Tem que ter um compromisso e entender a sua vocação, vocação espiritual, o que Deus quer para ele ali, cada membro do corpo. E precisa reconhecer o seu líder. Nós somos avaliados de acordo com a nossa liderança. E na Bíblia encontra-se espalhada pela Bíblia toda a noção de genealogia. Fulano é filho de quem? Inclusive não usavam sobrenome naquela época. Era o João, filho do fulano. Era Jesus, o filho do José, carpinteiro. E assim por diante. A qualificação de uma pessoa era a sua ascendência. E por isso existia a genealogia, para colocar cada pessoa no seu grupo genealógico. E assim todos iriam ser identificados de acordo com a sua raça, a sua etnia, a sua família, o seu clã. Cada pessoa seria identificada dentro da sua árvore genealógica. Nós somos identificados no corpo pela nossa liderança, onde nós estamos ligados no corpo. Quando Jesus estava ensinando no templo, os sacerdotes se achegaram a ele e perguntaram: quem te deu autoridade para ficar ensinando aqui no templo? Foi quando ele respondeu: se vocês querem tratar de autoridade, então eu também vou fazer uma pergunta para vocês. A autoridade de João Batista era de quem? Do céu ou dos homens? Eles pensaram maliciosamente, responderam que não sabiam. Jesus disse: então também eu não vou dizer com que autoridade eu faço isso. É a mesma autoridade de João Batista. Ficou subentendido ali. Quando os judeus, retornando do cativeiro, estavam reconstruindo o templo, eles foram abordados inicialmente pelos chefes da região vizinha de Samaria, que queriam saber com autoridade de quem eles estavam fazendo aquilo. E naquela primeira vez, eles conseguiram paralisar a obra. Mas algum tempo depois, o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias e deu ordem para que se retomasse a reconstrução do templo. O Zorobabel, que era o líder civil, era neto do rei Joaquim. Ele sentiu a responsabilidade, a ordem de Deus. E junto com ele, os sacerdotes, o sumo sacerdote Josué, ou Jesua, ele também entendeu, e ambos começaram a exortar o povo a retomar aquelas obras para continuar a reconstrução
do templo. As circunstâncias favoreceram e dessa vez parece que os judeus já estavam mais liberados de suas tarefas caseiras, familiares, e estavam mais dispostos. Também as autoridades vizinhas eram outras, no entanto, vieram também questionar. E foi interessante a maneira como eles questionaram. Quem deu ordem para vocês fazerem isso? Em Esdras 5, versículo 3. Quem deu ordem? Isso é importante. Você está fazendo um determinado serviço, quem mandou? Você está abrindo uma reunião com a autoridade de quem? Quem é o seu líder espiritual? Tudo que a gente faz tem que fazer legalmente, tem que ter uma autorização, uma ordem, uma pessoa que se responsabilize pela obra. Existe uma obra de construção de uma casa, pedreiros trabalhando, outros funcionários ali também, a obra está caminhando e há algum problema. O que eles vão perguntar? Quem é o responsável pela obra? Eles vão querer saber quem é o responsável. Em tudo é necessário saber quem é o chefe, quem é o líder, quem é o responsável. E eles se achegaram aos judeus, perguntaram isso e fizeram uma carta ao rei para dizer o que estava acontecendo e perguntar se era verdade que havia uma ordem autorizando a reconstrução do templo. E foi registrado, então, aqueles homens que eram autoridades ali na região vizinha, escreveram uma carta ao rei e relataram isso, que eles tinham perguntado aos judeus quem era o chefe deles e quem é que tinha dado autoridade para eles fazerem isto. E eles, então, foram solicitados a responder. Dessa vez eles puderam se defender e mostrar que havia uma ordem do rei Ciro, que era o grande rei da Pérsia, que tinha dado aquela ordem. E o rei da época, o rei Artaxerxes, pode até ser neto do Ciro, ele endossou aquela ordem e ainda foi além. Ele deu recursos para que a obra se acabasse mais rapidamente. Ou seja, a bênção de Deus foi completa. Eu quero realçar isso. Quando a gente trabalha debaixo de liderança, debaixo de autoridade, debaixo de uma ordem, nós temos mente tranquila, nós temos paz, nós temos liberdade de trabalhar. O ruim é trabalhar escondido, ou na incerteza, ou por conta própria. Você resolve abrir uma igreja. Muitos evangélicos já fizeram isso, resolveram abrir uma igreja para eles ali. E alguém pergunta, você está ligado a quem? Quem é a autoridade espiritual que dá cobertura para você? E a pessoa se enrola, o trabalho não vai para frente. É muito bom saber isso. Precisamos de liderança. Alguém acima de nós, como autoridade de Deus, autoridade do corpo de Cristo, a igreja, para nos dar apoio, cobertura espiritual. Todos os cristãos precisam estar ligados ao corpo e precisam de estar debaixo de autoridade. Nós somos avaliados assim, e não está errado não. Você está debaixo de autoridade, tem alguém a quem você se reporte, conte sua vida, confesse seus pecados, busque a direção de Deus, você tem uma pessoa definida assim na sua vida, é bom isso ficar claro para você.